internautas. E espero que tenha bastante gente já no chat, daqui a pouco eu entro aqui. E também o pessoal lá, amigo de Olímpia, né? Seus de amigos Olímpia, devem estar lá. de Olímpia. Sim, senhor. J. Alves dizendo que Bauru tá um céu de brigadeiro. Olha aí que beleza. J. Alves, muito obrigado pela sua participação. Está sempre conosco aqui na UTV. Um grande companheiro, um internauta sempre atento às nossas entrevistas. Ivo, por favor. Grande Bauru, cidade maravilhosa, Isso gosto aí. de Bauru, muito legal a cidade. Então, na verdade, eu comecei a dirigir com 12 anos de idade, aquela voltinha que dava com o pai na fazenda, no sítio de algum amigo, né? Tem que esclarecer bem isso, porque Isso, hoje em outros dia tempos. está bem socialmente errado, né? Exatamente, Começar por aí. Só que há coisa de 30 anos atrás, o policiamento era 40, muito, né? muito menor do que hoje, né? Hoje a polícia faz um trabalho muito legal, pega no pé realmente, né? Como tem que se pegar, porque o trânsito hoje é um negócio muito perigoso. E na verdade eu comecei dirigindo no colo do pai, com 7, já fui pequenininho já, com 7, 8 aninhos de idade, né? E depois com 12 anos eu dei algumas voltas num sítio de um conhecido da família, e a partir disso daí, com 13 anos, depois eu vou contar para você que eu tive uma passagem, tive que salvar a vida de uma pessoa. Meu pai pegou e falou, vai buscar um médico para salvar a vida dessa pessoa. E naquela época também, aos 15 anos de idade, eu já ganhei um carro, e era um carro até bom, e a partir desse momento eu comecei uma parte negra da minha vida, que eu não tenho vergonha de falar, porque é o que me ajuda hoje, né, eu pregar com direção para a vida, que eu sou um ex-tirador de racha. Volto a repetir, naquela época tudo era muito mais fácil, não tinha um policiamento como tem hoje, então o moleque que fizer isso com 15 anos de idade hoje, fatalmente vai estar encrencado, entendeu? E principalmente o pai, que é o responsável por essa criança. Aí eu comecei a tirar rachas. E hoje tem as pistas, eu acho que hoje o acesso está mais fácil para quem quer fazer as coisas, não profissionalmente, mas mesmo fazendo de forma amadora, a pessoa tem recursos hoje, tem escolas. Então, quer dizer, só para fazer um parênteses aqui, o que o Ivo fala, racha nunca. Quer pilotar, vai para um autódromo, vai para uma escola, que lá você vai ter todo o apoio. E isso fica bem claro aqui, que é a posição que o Sob Nova Direção defende. Com certeza. E nós também, do Direção para a Isso Vida. aí. E depois, com esses rachas, que eu vou posteriormente comentar com você, falar, né? Muita coisa ruim aconteceu na minha vida, vi muita gente morrendo, aí um amigo meu me convidou para ir para as pistas. Na verdade, um cara deu uma dica e eu fui fazer um curso de pilotagem para pista mesmo, com o Aldo Piedade, no ano de 87. Aí já tinha parado com os rachas já fazia um tempo, recentemente, né? Em 86, 87 fui para as pistas e em 88 eu fui correr na Inglaterra. E então essa é a minha carreira. Depois, em 89, corri também e fiquei um tempo parado. E voltei agora em 2010 com a Copa Classe Competição, que é onde eu estou competindo pela Classe Competição e já com um pezinho aí, se Deus quiser, na Mercedes-Benz Challenger, né? Pro ano que vem. E o meu irmão Luciano, que começou a correr logo quando eu parei, em 89, 90, e sagrou-se campeão brasileiro de kart. E eu acompanhei a carreira dele tanto no Brasil como no exterior, onde ele acabou ganhando alguns títulos. E hoje eu estou voltando aqui com o automobilismo, com a Copa Clássicos, e graças a Deus deu uma projeção onde apareceu o convite da RS Racing, né, para mim, para o Marcelo Zebra e para o Luciano Zangirola, que é meu irmão, para estar voltando a competir de uma forma mais profissional. A Copa Clássica é uma categoria muito legal, deu essa projeção, entendeu? Onde tem os aficionados que gostam do automobilismo, e a partir daí apareceu esses convites. Então eu também sou muito agradecido à Copa Clássica Competição, do seu Alfredo Geri e vários amigos que competem lá comigo, né? E o seu Alfredo já esteve aqui no programa Sob Nova Direção, inclusive. Exatamente. Foi uma entrevista há mais ou menos um mês, 2 meses. Né? Então foi bem bacana. Foi muito legal. E conta pra gente um pouquinho a sua experiência em correr na Inglaterra. Olha, eu fui, na verdade, como eu fui um ano só aqui no Brasil, fiz o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasil Central, na qual nós corremos em Brasília e Goiânia. Em Goiânia foi para aparecer na mídia, porque teve o Césio 147, ninguém queria correr em Goiânia, shows foram cancelados, jogos de futebol e também algumas etapas do Campeonato Brasileiro, de Stock Cars, e
Fórmula Ford. E o que acontece? Nós, né, em comum acordo com o Aldo Piedade, vamos para Goiânia. A situação era tão precária, a falta de patrocínio e a falta de projeção, vamos encarar o Césio. Eu acho que, graças a Deus, eu já passei por um detector uma vez, coincidentemente, de radioatividade no aeroporto, que tinha um problema acontecendo. Então, a questão do Césio, da gente correr em Goiânia em 1987, eu acho que eu não estou com radioatividade no corpo não, mas nós fomos para ter uma projeção, e realmente saiu na mídia nacional, falou, esses malucos correndo aqui em Goiânia, todo mundo fugindo de Goiânia, nós fomos para cima de Goiânia. E aí eu corri em Brasília também, e depois disso daí chamou a atenção de um amigo, né? Falou, pô, por que você não vai se aventurar na Inglaterra? Por eu não ter experiência no kart, e alguma coisa que eu fiz, sou muito grato ao Aldo Piedade, à Alp Competições, onde adquiri uma experiência, eu fui para a Inglaterra me aventurar, e quem me ajudou muito lá foi o Oswaldo Negri Jr., acabou de vencer agora as 24 horas de Daytona, né? Então foi muito legal assim, porque foi uma experiência. Eu morei lá com o Oswaldo Negri Jr., com o Gil de Ferran, que são pessoas maravilhosas. O Avalone, que foi engenheiro, hoje vive de automobilismo, mas foi engenheiro da Jordan e também na Stock Cars da Terra Racing. Então, o Flávio Capeta Arthur, né, o Capeta, um grande kartista também, correu comigo na Inglaterra. Foi um ano de experiência, de aprendizado, e eu só não dei sequência porque o meu irmão Luciano começou, como eu não tinha experiência. Aí o Luciano começou e já na primeira etapa foi segundo colocado, um treino ele foi em quinto no kart, e sagrou-se campeão brasileiro. Um amigo meu, Silvio Crema, falou, Ivo, sai do automobilismo e deixa seu irmão que o cara acelera, você tem muito a aprender e está começando tarde, eu comecei com 21 anos, né? E eu falei, não, vamos embora, o negócio é projetar alguém da família aí, porque a gente tem uma paixão muito grande pelo automobilismo. Aí eu fui ajudar o Luciano na carreira dele e me retirei das pistas e voltei 19 anos depois. Mas nunca deixei de acompanhar e eu senti essa necessidade de voltar a correr pensando no Direção para a Vida, na questão dos rachas, que foi a forma errada como eu comecei. Mas a minha experiência na Inglaterra foi basicamente isso, Fórmula Ford, Fórmula 3, junto com esses amigos que me ajudaram demais, foi o Gil de Ferran e o Oswaldo Negri, que são pessoas maravilhosas, que viveram o mundo da Fórmula Indy, o Negri vive o mundo da corrida e são seres humanos comuns como a gente, muita gente boa. E que deve ter sido um prazer conviver com esse pessoal, com certeza. Foi muito legal, né? E o seu irmão já está afastado? Não. Como é que é a carreira dele? Conta um pouquinho mais da carreira dele. Ele foi campeão brasileiro de kart, correu no México, Estados Unidos, Alemanha, Polônia, Holanda, Tchecoslováquia. O europeu de Fórmula Opel fez com que ele corresse nesses países, né? E ele foi vice-campeão brasileiro de Stock Car Light, ficou em terceiro também um outro ano na Stock Car Light, foi campeão mexicano de Fórmula Reynard, ganhou o GP de Las Vegas, a inauguração do Las Vegas Speedway, foi o primeiro piloto brasileiro, primeiro piloto a vencer lá na inauguração, e é brasileiro, né? E teve várias categorias, só não chegou, acredito eu, numa categoria top, porque ele é um ótimo piloto, eu gosto muito não por ser meu irmão, mas pelo trabalho dele, a seriedade, por falta de oportunidades mesmo, que o esporte é assim, né? A Fórmula 1, o automobilismo em si, porque é muito ingrato. Quantos pilotos, ótimos pilotos brasileiros que não foram para frente por falta de oportunidade ou não estar no momento certo, entendeu? Na hora certa, como dizia o Nelson Piquet, né? E diz ainda, né? Graças a Deus, que é um grande piloto. Então, ao meu irmão faltou essa oportunidade, mas é uma pessoa que me ajudou demais e eu ajudei muito ele, né? Tanto na Inglaterra, eu estive presente, assim, muito, muito presente, pude passar alguma coisa com ele, mas o Negri ensinou muito ele, o Luciano, muito, muito. O Andrezinho Bragantini ensinou ele muito na Fórmula Palio também, entendeu? Então foi legal. Ele teve o Maurão do kart, que foi o paizão dele lá, que foi mecânico do Tony Canaan, Ayrton Senna e vários outros, também ajudou muito o Luciano, mesmo na formação como homem, né? Nós entregamos o Luciano para ele novinho lá, até eu lembro da minha mãe falar assim, ó, você cuida do meu filho aqui, né? O Maurão falou, pode deixar que aqui dentro é comigo. E na verdade ele deu muita orientação para o Luciano, até na vida pessoal, é um cara que nós adoramos demais, o Maurão do kart. No automobilismo existe seres humanos também. Família Marques, pai do Tarso Marques, seu Paulo de Tarso, Thiago Marques, são grandes seres humanos também no automobilismo. Legal, que excelente. E qual que é o seu grande ídolo como piloto?
Ó, piloto, Oswaldo Negri Jr., que eu pude conviver com ele. Eu acho que é um cara que era para... Eu adoro falar isso e desafiar pessoas, mas é um Michael Schumacher, um outro piloto desse nível, um piloto para mim acima de muitos pilotos da Fórmula 1 atual até hoje. O moleque acelera demais da conta, inteligentíssimo. Sou fã do Gil também. E falar assim... E pode ser também fora das pistas, alguma pessoa, referência que você tenha. O meu avô de Olímpia e meu avô de Uberaba. O de Olímpia eu levava acidentados, na época que não tinha estrada, asfalto, eu levava acidentados dentro, ele era motorista de praça, de táxi, motorista de praça, para grandes hospitais, Ribeirão Preto e São Paulo. O cara lá atrás não tinha ambulância, o cara estava acidentado, ele levava, ele andava rápido demais, era inconsequente demais. E o meu avô de Uberaba, que uma vez o guarda parou ele na BR ali em Minas, perto de Uberaba, e falou assim: senhor João, o senhor acelera, o senhor sai da pista, que ele viajava 40 por hora na BR, não morreu na rodovia, porque não era o dia dele. Eu sou fã desses dois caras, eu acho que eu e o Luciano, a gente pegou um pouco de cada um, a loucura do meu avô de Olímpia com a paciência do avô de Uberaba. E meu pai, que eu sou fãzaço dele, é meu grande ídolo, porque ele se formou para dentista, montou o consultório, chegou em Olímpia para exercer a profissão, nunca tinha dirigido um carro. Chegou lá, meu avô sofreu um acidente, meu avô viajava com uma Kombi, e falou assim para ele: ó, Ivo, primeira e segunda marcha é aqui, sai pro mundo com essa Kombi. Meu pai saiu para Goiás, Mato Grosso, nunca exerceu a profissão de dentista, e começou a viajar com uma Kombi, deu 2 voltas no quarteirão com o meu avô, na cidade de Olímpia, para aprender como é que era. Então eu sou um grande fã deles. Eu acho que essa questão deles viajarem, meu pai e meus tios serem caminhoneiros, desbravar esse Goiás aí, Mato Grosso, então isso puxou muito. Então meus 2 avós, meu pai e meus tios, são meus ídolos, e Nelson Piquet e Ayrton Senna. Então você se espelhou para virar piloto, quer dizer, foi um conjunto, foi agregou várias coisas. Você várias perguntou coisas. de um ídolo, passei um monte, assim, porque é interessante essa história. A convivência, né, eu crescendo, mesmo eu lembro de 5 anos de idade, e meu pai e minha mãe viajando de caminhão. Depois eles montaram uma distribuidora, se deram bem e tal, mas eu lembro. Então essa questão do carro, chegava um caminhão na empresa lá, meu pai falava: vamos dar uma volta. Isso vai gerando sangue. Pô, teu avô era mal maluco aí, levando gente acidentada para Ribeirão Preto. Entendeu? Então isso faz... A história vai te moldando, né? Bem interessante. Para gostar do automobilismo consciente. Essa é a parte consciente. As besteiras dos rachas não tem nada a ver com meu avô, meus avós, entendeu? Depois eu te explico por quê. Legal, ótimo. Olha só, o Jalves está fazendo uma pergunta aqui. Você é do tempo dos rachas na 23 de maio? Da 23 de maio, eu passei, devido às palestras de Direção para a Vida, eu não costumo mais a falar um pouco dos locais. Que eu vi gente morrendo. Não matei ninguém, graças a Deus. Praça Pan-Americana, USP, Marginal, 23 de maio, eu nunca fui. Gostaria de ter ido, eu ouvi falar da 23, porque aonde eu cheguei nos rachas, é muito triste essa parte da história. Talvez a gente chegava a rachar, eu vim em 4 pessoas só para rachar, ficavam 2 babacas assistindo, 2 babacas rachando, um desses babacas era eu. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu prego o contrário hoje. Então, assim, começaram os rachas clandestinos. Eu brinco nas palestras que não existe os caras sarados do Velozes e Furiosos, não tem cara com rostinho bonito, não tem nenhum abdômen definido. Você não faz amizades. Depende da definição, né? Depende da definição. Né? Tem uns que tem gaveta, né? Os caras falam. No meu caso, ele não sai pra fora. Não tem máquina de lavar roupa, não tem tanque. É verdade, ele tá máquina de lavar roupa, mas das melhores, né? Cuidado. Então, assim, é um mundo muito hostil, muito triste. Você, eu rachei em grandes capitais, em cidades do interior, você tem que chegar 3 horas da manhã e tocar o interfone de um prédio. E o pai falar lá de cima: meu filho morreu, né, Ivo? Morreu. Eu falo até um pouco tremendo,
Me emociona às vezes um pouco na própria palestra falando, porque, gente, é uma coisa muito triste, muito feia. E eu rachava, nunca me droguei para rachar, nunca bebi para rachar. Né? Menos mal. Menos mal. Então é um negócio muito triste, muito assim. Então na 23 de maio, a gente ficava sabendo, começava a ficar convidado. Ó, tem um cara de Olímpia, um caipira que vem aí, tem uma Opala-Turbo interpolada, é uma babaquice do caramba. Uf, tem que separar rachador de cara que gosta de tanning, hein? Tanning. Ah, sim. O cara do tanning às vezes é marginalizado e ele é um cara boa praça. É. O som tá Não, alto, e tá nem rebatado. corre, né? Nem E nem corre, corre. não corre, Não tem como carro, correr. Não tem como correr. O carro dele É. não comporta correr. E o rachador a gente entender também. O meu, uma questão, uma história louca para eu rachar. Uma coisa veio de dentro de mim, adrenalina também. Então você tem que entender o cara que racha. Nós temos que tratar essa galera. Ele tem que ir para a pista, porque o cara pode ter sérios problemas de adrenalina. Aqueles 3 minutos que dura a adrenalina que mata vidas. Né? Você tira, ceifa vidas. Né? Você tem que entender o que se passa no cabeça do rachador. Tem que haver essa discussão. Gente do céu, não vão acabar os rachadores. Eles estão aí. Passa um cara e buzina para um cara que tem problema de adrenalina, para ele, se ele tem uma tendência a acelerar, que era o meu caso, ele sai acelerando que nem um louco. Vamos conversar com esse cara. A sociedade tem que entender, porque, meu, é sério e é grave o negócio. Não é só incriminar o cara, não. Tem que se chegar, a própria abordagem do policial, começar a ter o entendimento que a polícia conhece. Pô, o cara racha. Não é que o cara é santo, não estou endeusando o rachador aqui, não. Tem que acabar com isso, mas tem que entender o que está se passando. Ou levar o pessoal para as pistas. Então leva para as Exatamente. pistas. Quer rachar? Vamos Exatamente. para a pista, vamos para o lugar que é próprio para isso. Exatamente, onde que as prefeituras deviam apoiar. Porque, meu, quem nunca deu a sua acelerada? Você está com um carro bom, indo para o interior, lá o cara pega. É errado isso, mas o cara vai dar 140, 150. Ninguém vai virar santo. A direção para a vida, a gente prega para o cara tentar virar santo mesmo, né? A gente fala que o perigo de um carro, né? Mas, pô, vai lá, faça numa reta e reza para não atravessar nenhum animal silvestre na frente. Ou estourar um pneu do veículo, aí que entra o trabalho nosso de conscientização que o veículo é um meio de ir e vir. As pessoas usam como arma. Foi feito para a gente ir num clube, né? Sair com a família, almoçar e tal. Então, é bem complexo o assunto, né? Bem completo, não, mas vai Desculpa, falando, vai falando. generalizando, Não, generalizando, mas é né? assim. É que assim, imagina, antigamente, hoje os carros são muito potentes e não tem aquele som de um V8, não tem o som de um Opala 6 cilindros. Então, assim, naquela época lá, né, há 30 anos atrás, você pegava esses carros, pô, até hoje, por exemplo, você pega uma Ranger 6 cilindros, tem um sonzinho gostoso. Os caras, como é que você fica acelerando ali sem querer dar uma espichada? Só que tem tipos e tipos de direção. Exatamente. Então, é bem bacana que você tem essa consciência hoje no Direção para a Vida, né? Total. E nós vamos dar uma paradinha aqui para um rápido intervalo, depois a gente entra com o Direção para a Vida aqui com o nosso amigo Ivo, lá de Olímpia. Até daqui a pouco. Mãe, por que minha barriga ronca? Por que eu sou tão magra? Por que eu não tenho força nem pra brincar? Por que eu sou menor que os outros meninos da minha idade? Por que meu irmãozinho foi pro céu? Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas com a sua ajuda, elas podem ultrapassar a idade do porquê. Para saber mais, acesse todascrianças.org.br.
Olá, estamos de volta com o programa Sob Nova Direção e o tema de hoje é Direção para a Vida. Nós estamos aqui com o Ivo, que vem lá de Olímpia, que tem esse projeto já há algum tempo e ele vai agora começar a falar de como começou o projeto e quais as diretrizes do projeto. Como eu estava te falando, né? O racha, das coisas ruins que eu vi, né? Hoje eu tento pregar o contrário. Mostrar que realmente o perigo existe e é diário. Tem jovens, por exemplo, do treinamento que eu faço numa cidade do interior, às vezes, você me desculpa eu não falar porque a pessoa pode ficar constrangida. Aí o primo morreu no acidente, entrou debaixo de um caminhão. Fui treinar os dois irmãos que perderam o primo. A conscientização também tem que vir dos pais de abrir o jogo, não só da questão da conversa das drogas, como também do trânsito. Eu saí com o menino tem um Audi A1. Não é um carro que ganha velocidade tão rápida. Pô, mas a gente entrou no anel viário da cidade dele, o moleque já estava 160 por hora. Eu falei, escuta, seu primo tá fresco, apodrecendo no caixão. Desculpa falar desse jeito, porque tem hora... Eu falei, vamos fazer uma coisa, vamos correr um risco com você. Que agora, eu peguei meu tablet, o iPad aqui, e falou, não, mas... Eu falei, não, continua andando, vamos correr o risco junto. Aí eu tenho aqui um programa que eu mostro um crash test da Ford, de um Ford lá, 200 km por hora. Porta-malas vem parar no motor dianteiro do carro. Mas eu falei, olha aqui, eu tô olhando pra rodovia. Falei, vamos correr o risco junto. O pé do moleque, a hora que a gente viu, ele já estava a 70 km por hora. Aí eu entro no trabalho, dizendo para ele que a gente anda simplesmente em cima de uma placa de metal, física, né, seria. Essa placa para, o nosso corpo continua em movimento. Esse trabalho também a gente faz de avaliação dos meninos, aí já tem mulheres que têm medo de dirigir. Então, estou generalizando novamente para você entender que é tanta coisa para se discutir que às vezes o pai esquece. Legal falar de bebida, droga e tal, só que a bebida e a droga pode levar a óbito também se o cara estiver dirigindo o carro de uma forma errada. Então eu citei esse menino aí, o moleque hoje a gente se fala, pô Ivo, estou melhorando. Eu falei, isso eu não quero que você vire santo, só que eu quero que você tenha consciência que você pode matar pessoas e se matar também, pior ainda, porque é muita coisa, os dados são alarmantes, a coisa vai piorar. O que você tem aqui, eu acho que no folheto aqui de vocês, no folder aqui do programa, eu acho que vocês devem estar conseguindo ver, mas de qualquer forma, depois nós vamos colocar no www.sobnovadireção.com, vamos colocar algumas imagens do teu folder, para que o pessoal veja, se quiser entrar em contato com você, entre em contato, se tem dúvida, se tem... Tem o Facebook. Se quer fazer o curso, tem o Facebook também, a gente coloca lá depois. Desde quando tem o projeto? Desde 2 anos que eu comecei a fazer algumas palestras, eu senti essa necessidade, precisava entender, porque quando eu rachava dessas pessoas que morreram, ficou um negócio, eu vivi 6 anos da minha vida com um barulho de ambulância na minha cabeça, sei lá quantas horas por dia, 18 horas por dia. Nesses rachas, depois que eu parei de rachar desse último acidente que eu vi, grave, né? Eu morava aqui em São Paulo, quando chovia, 2 horas da manhã, eu pegava o carro e encarava a Regis Bittencourt chovendo, Fernão Dias, Rodovia do Açúcar, que vocês imaginarem, eu peguei de rodovia para entender o que se passava comigo, esse problema que eu precisava ver. Tinha noite que eu via 3 acidentes fatais na Regis Bittencourt, eu não queria ver gente morta. Essa não era a minha intenção, não, muito pelo contrário. Eu acho que quem fica vendo esses acidentes na TV, aí, gente, na internet, gente estraçalhada, você não leva a nada, entendeu? Então, a questão toda, eu queria viajar para entender o que se passava na rodovia. Essas pessoas se matando, entendeu? Isso eu tinha 20 anos de idade, antes de virar piloto até. Eu pegava e saía aí por esse mundo afora para entender o que era o trânsito. Eu precisava disso daí, vi muita coisa ruim acontecer. É isso que eu passo para os jovens, que pode acontecer com a gente, para os pais também. A questão das baladas, ou os bailes do interior, ou as boates do interior, festa do peão, entendeu? Pô, bebeu na festa do peão, liga bebaço pro pai, tem que ter esse entendimento. Pai, o velório é R$8.000, a sequela é pro resto da vida. Vou dormir no banco da praça, que nem a música do Bruno e Marrone, ou vou pagar uma pensão de R$50,
ou um hotel de 150, depende do poder aquisitivo de cada um. E se tiver 4 homens dentro do carro, normal acontecer, o motorista pode estar bêbado, um tem medo, mas 2 bota pilha no moleque. Olha, é um monte de história que eu vivenciei na minha vida e passei por isso, que os moleques estão sujeitos. Ontem uma emissora de TV passou lá um comportamento dos jovens na balada. Os caras bebem até cair. Poucos têm a consciência de chamar o táxi. Gente, para com isso. Estou lendo, estou estudando, estou convivendo, estou conversando com jovens. Pouquíssimos têm a consciência. Vários estão saindo bêbados de madrugada aí. E qual que é a reação dos jovens nas palestras? Fantástico. Muito legal, porque as besteiras que eu fiz na minha vida, os erros que eu cometi, eu consigo colocar eles, interagir com eles, colocando eles em situação. O que pode acontecer? Aqui em São Paulo a gente fala uma coisa, no interior fala outra. O cara vai na festa do peão de Barretos, o cara que mora em Olímpia. São 50 quilômetros de distância. Homem, aí eu tenho um cara que tem a namorada. Festa do peão de Barretos semana que vem. Segunda-feira da festa do peão já não tá legal o relacionamento. O cara tá louco pra terminar o namoro. Eu brinco com eles, né, meu? Chega quinta-feira, já não dá mais certo o relacionamento, meu amor. Precisamos dar um tempo e tal, não sei o quê. E aí dá aquela briga. Sexta-feira, festa do peão. Chama 3 amigos, vão pra Barretos. Montaram no carro. Chegou lá, 1h da manhã, o cara tá bebendo demais da conta. Demasiadamente. Começa a lembrar, pô, ele gosta da namorada ainda. Na verdade, ele foi pra sair com os amigos, pra se divertir um pouco. Tem uns que vão buscar outras mulheres. Esse daí, no caso, ele gosta da namorada ainda, começa a colocar coisa na cabeça. Pô, será que minha namorada tá com outro cara lá em Olímpia? Começa a beber mais ainda. Aquela sem vergonha, tá com outro, os 3 amigos bebendo. Desses 3 amigos, um beijou 2, um beijou 3, o outro beijou 5. O que beijou 2 já se sentiu inferior. Falando que beijou porque eles vão hoje na festa do peão beijar a mulherada. Tô falando da realidade hoje que eu ouço dos jovens, entendeu? E esses jovens que tem de 18, 19... 18, 19, 20, pode ter um 17 no meio, de 15 que é amigo dos caras, entendeu? Aí vão no carro lá, 3 da manhã, o cara, o dono do carro que terminou com a namorada e tá bêbado de pé da vida com a namorada, quer ir embora, os outros 3 não querem, porque a festa tá bombando e vai, tem aquela discussãozinha, ó, 3h30, vambora. Aí monta no carro lá, voltando de Barretos, o cara que tá dirigindo, pra não falar os palavrões, né, aquela garota tá com outro cara lá em Olímpia. Aí ele coloca o pescoço dela embaixo do acelerador e vem. E bebaço. Isso hoje é vodka, uísque, cerveja, às vezes do camarote lá em Barretos, daquela cervejaria famosa, todo mundo bêbado e tal. Dos 3 amigos, um tem medo e não tem adrenalina tão apurada. 2 tem adrenalina e tem medo, mas fala, não, teu carro, Paulo, acelera, né, meu? E o cara com a namorada embaixo do acelerador, vem. O homem é bicho besta, o homem é assim mesmo. Desculpa falar dessa forma. Sim, mas é. Aí ele vê o caminhão na lombada. O que acontece? Tá bêbado, né? Adrenalina atacada, ao invés de vou tirar o pé, reduzir uma marcha, frear, não, ele vai, eu vou vencer esse caminhão porque eu vou chegar em Olímpia, a garota às vezes tá dormindo em casa. Mas a cabeça do homem tá lá. Pô, ele terminou o namoro, aquela coisa toda aí de frente, ultrapassando esse caminhão, voltando de Barretos para Olímpia, pode dar de frente com um carro. O fluxo de veículo é grande, gigantesco. Pode estar acontecendo voltando de um baile, ou voltando de uma balada, ou voltando de uma rave. Ele pode dar de frente com um carro na lombada, e aí começa o que pode se ter de tragédia. Tá entendendo? Assim, eu conto essa história, eu coloco os alunos da sala de aula para entender que tudo pode acontecer. Não só o cara voltando da balada, numa cidade pequena, como numa cidade grande. O cara vai aqui na Aldeia da Serra, em São Paulo, numa balada e volta, tá sujeito a acontecer. E a bebida faz com que aumente a adrenalina, dependendo da situação, ou dê sono. Você tá entendendo? Então eu tô contando com você coisas que eu discuto com eles. Então eles têm uma aceitação muito grande. Muito bom. Muito, porque os caras estão preocupados. E a mídia vai entrar pesado, e já entrou pesado, divulgando os acidentes, porque os números são alarmantes. Talvez agora, na média que se tem estudo hoje, 3 a 4 pessoas no tempo que nós estamos falando aqui agora já perderam a vida no trânsito, seja ele atropelado, o acidente de carro, moto, bicicleta ou caminhão, ônibus, entendeu? É grave a situação. Mas, Ivo, fala um pouquinho para nós o seguinte, o projeto, o Direção para a Vida, é uma iniciativa sua e do seu irmão Luciano, vê se eu pronuncio direito o seu nome, Zangirolami. Zangir.
os caras lá fora, assim, quando a gente corria, Cara. o Luciano também, o cara, Zanguirolândia, fica melhor. Zanguirolândia fica melhor, Tá. fica melhor. Entendi. Mas é complicado isso. Não Pois só- eu tava aqui com medo de falar, porque vou falar errado, com certeza, mas não tem problema. E quais as principais conquistas que vocês tiveram juntos nas pistas? Ó, eu na Pra gente verdade... sair um pouco do foco acidente Tá, pra acidente, coisa boa. acidente, coisa boa. E eu, na verdade, eu fui campeão paulista agora pela classe competição. Melhor resultado na Inglaterra, campeonato regional, terceiro lugar. Né? Não foi tanta expressão. O Luciano, como eu havia dito para você, ele foi campeão brasileiro de kart, vice-campeão brasileiro de Fórmula Fiat, vice-campeão brasileiro de Stock Light, terceiro lugar Stock Light, campeão mexicano de Fórmula Reynard, ganhou corrida na Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Então ele tem uma carreira bem mais expressiva que a minha, né? Mas agora nós estamos almejando novos títulos aí, né? E vitórias, se Deus quiser. Mas a carreira basicamente do Luciano, alguns anos aqui no Brasil, mais fora do país, né? Na Europa e Estados Unidos. Então eu na verdade eu tenho algumas vitórias no automobilismo na Copa Clássicos. Na Europa eu nunca ganhei uma corrida. Eu cheguei em terceiro, aqui no Brasil já cheguei naquela época da década de 80 em terceiro também. Mas a experiência de vencer uma corrida foi aqui em Interlagos. Que bom, em casa tá ótimo. Foi legal, foi bacana, diferente. Qualquer corrida que você ganhar, eu brinco, eu e o Luciano a gente brinca, né? Um amigo nosso de Rio Preto falou uma vez. O vício é tão grande, né? A adrenalina é tão alta com corrida que se passar 2 galinhas andando, a gente para ver quem chega em primeiro, entendeu? É complicado, não é fácil não. Viu? Com certeza. E fala pra gente, no início lá da carreira de vocês, você lembra que você teve resistência da sua família? Porque muitos pilotos tiveram que... O Nelson Piquet foi um que teve que correr escondido, trocou o nome. É mais ou menos isso, né, Glaucio? Pegava carro de cliente, então quer dizer... E outros pilotos, vocês tiveram que fazer isso? Teve resistência da sua família? Para os dois, imagina a sua mãe na época, 2 filhos vão ser pilotos. Deixei de falar até talvez o meu maior ídolo seja minha mãe. Seja minha mãe. É muito louco lá na minha família, porque o apoio era total. Eu lembro uma vez que o Luciano capotou de kart em Limeira e o kart parou em cima dele, e eu vi de longe que ele estava com aquele problema, alguma coisa no cérebro dele mexeu lá, o braço dele ficou mexendo assim, né? Eu quis invadir a pista para salvá-lo, e minha mãe falou assim: Júnior, calma, tem gente lá dentro para cuidar dele. A cabeça do meu pai e da minha mãe é o contrário, né? Eu via mães assim, na largada do Luciano, grudado no alambrado, com a mão doendo, a minha mãe lá tranquila, torcendo, vai dar certo, ó, tá poupando o pneu. Então meus pais sempre apoiaram. O problema nosso mesmo foi dinheiro para chegar lá. Mas quanto a apoio, e a cabeça deles era tão legal, e tão assim, aberta, e tão receptiva, até pro perigo do esporte, que quando eu e o Luciano, nós embarcamos para fora do país, talvez algumas pessoas podem achar esquisito, mas é questão de realidade, nós tínhamos um seguro de vida para qualquer acidente lá. E nesse seguro de vida constava até translado de caixão. Eu não queria montar no avião. Eu falei: pai, você tá louco? Ele falou: filho, você faz esporte de risco. Minha mãe falou: Júnior, tem risco. Seu pai só tá facilitando as coisas para não ter problema. Algumas pessoas vão entender como meu pai fosse um louco. Não, realidade. O automobilismo é perigoso. Todo pai e mãe sabe que o filho, a hora que larga, está correndo risco lá dentro. É um risco calculado, mas a adrenalina tá a milhão. Eu corro com um Passat 74, que aliás está melhor que o meu joelho, meu Passat. Eu tenho risco, eu tenho filhos, eu penso nos Claro, filhos. é bem menor do que o Bem risco menor, de mas um tem Fórmula o 1, que- Fórmula 3. Exatamente, mas a questão do nosso corpo, o corpo do ser humano é muito sensível, né? Pro automóvel em si, entendeu? Com Então, certeza. eu tinha apoio total deles. Nossa, Que minha bacana. mãe, o sonho da minha mãe é que eu chegasse na Fórmula 1. Não é isso aqui não, dinheiro não, cara. É paixão, porque ela passaram essa força pra gente. O dinheiro vem depois lá na frente, né? vem Se entrar na depois, Fórmula o cara 1, que- ele vem e não é pouco, né? Eu acho que assim, o dinheiro é tudo lá, né? Mas assim, o cara que corre já pensando num negócio, no dinheiro, vai sofrer um bocado, viu? Vai sofrer bastante, porque o negócio dá emoção. Eu choro antes de toda largada. Se eu não chorar, eu paro. Eu sou apaixonado por automobilismo, entendeu? Então, se eu não escorrer uma lágrima na hora que eu tô fivelando o cinto, eu paro. Não tem graça, pô. Pra mim, eu Ivo, né? Entendeu? O Luciano, meu irmão, já é bem realista, já. Acho que ele não chora, não.
Acho eu. Vou perguntar para ele depois. Pergunta. Muito bem. Quais são as ações que o Direção para a Vida promove? Eu vejo aqui no teu panfleto que você tem aqui Reaprenda a Dirigir, ajude a fazer um trânsito melhor, e aí você tem cursos, treinamentos, né? Mas o que consiste toda a gama de serviços que vocês prestam? Primeiramente, plantar uma semente de que o trânsito pode-se ter vida no trânsito, né? Educação no trânsito. Primeiro de tudo, essa é a essência do curso, da nossa vida, que a gente coloca nas palestras. Por exemplo, aí treinamentos, tem incrível que pareça, as professoras, eu não sei o porquê, mas já é a 4ª professora que eu treino, e ela, acho que o marido bota terror na mulher. Deve falar assim, ó, hoje o trânsito brasileiro mata aproximadamente 170 pessoas por dia, tal, né? E ela sai pra aula morrendo de medo. Tem uma mulher na cidade vizinha lá de Olímpia que ela pega no volante e a calça dela fica molhada de tanto suor que pinga do volante. E esse é um tipo de treinamento. Alguns jovens, começamos um trabalho agora, já tem alguns filhos de empresários, pessoas que tiram carta, filho de empresário, que às vezes o cara compra um carro rápido e é difícil isso, mas está acontecendo já. Como esses meninos que perderam o primo no acidente. Ó, dá uma dica pro meu filho, eu já vou com os 2 pés, né? Puta, poxa, converso de boa com os meninos. Mas, ó, questão de sobrevivência. E as palestras em escolas públicas, são voluntárias, e empresas que já têm um trabalho de direção, né? Empresas que a gente faz um trabalho de treinamento, escolas particulares, entendeu? A gente roda por aí conscientizando as pessoas do perigo do trânsito, tanto que ele pode ser bom. O carro pode ser o nosso aliado, como é um aliado no nosso dia a dia, só que, a coisa tende a ser piorar. Você sabe que quantas motos vende por dia no Brasil ou não? Nossa, isso esse ano até diminuiu bem, mas eu recebi hoje o release e não tive tempo de ler ainda. Parece que é uma por minuto, a média, né? É. Então vai aumentar o trânsito. Aí o trabalho que a gente faz é plantar essa semente de que o trânsito tem que ser bonito. E o segredo também, a essência do Direção para a Vida, que eu posso falar para todos vocês, qual que é o segredo de você sobreviver e dar vida às pessoas? É dirigir bonita. Eu chego para o jovem, o cara fala, como é que eu faço? A professora, dirige bem. Porque tem várias situações que eu falo. Às vezes o cara leva uma garota para passear na cidade vizinha ou num bairro aqui de São Paulo, no shopping e tal. Aí fala para um amigo, pô, a garota não falou nada. Remote geladeira, a mina, papapá, não sei o que e tal. E falando dos amigos, né? Tem uns babacas que falam, né? Aí a garota tá com medo da volta. O cara dirige tão mal, que pega a rodovia, pô, Playboy eu fui a 200, eu dirigi mal. O governo chinês hoje manda pro médico quem dirige mal. Então tem um monte de coisa aí, né? Mas assim, eu falo pro cara, tem que dirigir bonito, trocar marcha legal. A tua mulher, teus filhos, falam, pô, meu pai dirige bem, o meu irmão dirige legal. E para dirigir bem não é ser Ayrton Senna, não. É mudar, ter calma. Pô, tem tanta coisa a ser discutida. Quantos acidentes acontecem num trevo na cidade pequena, num trevo na praia? Trevo, você sabe o que é, né? São Paulo fala trevo também. Claro, trevo. Né? Trevo que o cara tá preocupado com o cara de trás. O cara tá preocupado. Muito ser humano é assim, nós somos assim às vezes. Aí o cara vai, engata uma primeira e não vê que tá vindo um caminhão, rola, morre gente, sim. Preocupado com o cara de trás. Tem um monte de coisa. Eu paro no trevo, eu falo pro cara parar em linha reta sempre, nunca de lado, assim. É lógico. Linha reta que você tem um campo maior de visão. Então são várias coisas. Aí então, resumindo, desculpa que eu dei uma monte de volta. Não, mas é bom, pode falar. A palestra em si é conscientizar as pessoas. Não só nós, como várias pessoas estão se mobilizando no Brasil, palestrantes e pessoas que, de uma forma mais doída, como aquele não foi acidente lá, de movimentos, ONGs estão sendo montadas porque essas pessoas estão tendo que montar com a dor. A minha dor é boa. Eu fiz errado, mas eu posso pregar hoje o contrário. Por isso que eu não tenho vergonha de falar de que eu rachei, de que eu passei em avenidas a 200 km por hora. Eu não tenho vergonha, só que hoje eu tento alertar os jovens para não fazer a mesma coisa. Respondi sua pergunta? Brilhantemente. O Jalves aqui, novamente, obrigado, Jalves, pela participação. Suas perguntas são bem interessantes e relevantes. Ele quer saber primeiro se você tem filhos e se eles já pilotam.
E depois, se o programa Direção para a Vida tem alguma parceria com seguradoras, com algum banco, ou se não tem, se você pretende fazer. 3 filhos eu tenho. Fui pai com 15 anos de idade. Precoce. Meu filho tem 29 anos. Não gosta de automobilismo. Me apoia, vai ver corrida às vezes. É mochileiro aqui em São Paulo. Né? Até que esses dias parece que ele estava cobrando um carro aí, até que ele tem um trabalho dele. Tá, pô, pai, precisamos comprar um carro e tal, mas não é o que ele quer. O meu de 18 anos não quer dirigir. Pai, agora não, 18 anos, não quer. Agora o de 14, pelo amor de Deus, já quer kart, quer não sei o quê. Mas é um menino, eu falo para os 3 que nós não podemos errar e tem que dar exemplo. O de 14 eu já treino ele indoor, trânsito, quero que ele faça alguma corrida para ele sentir, porque todo ser humano deveria fazer uma largada de carro de corrida e correr, para aí você valorizar o que é a rua. Todo ser humano, eu falo, nós todos. Para você valorizar. E as parcerias, seguradora, eu estou conversando agora com grandes empresas, porque esse momento, tudo bem, eu vivo disso aqui hoje, mas o momento hoje, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mandou um ultimato para todos os países. Hoje, acidente de trânsito é tratado como epidemia, como câncer, AIDS e tudo mais. Então, hoje eu busco parceria com empresas, agora vou ter uma reunião com a primeira seguradora, vou dar cara a bater, folderzinho. Pô, é um negócio? É um negócio. Só que tem aqui um coração, que é o meu coração, que às vezes eu falo em algumas palestras, me emociono como agora, que é uma vida que eu não desejo pra ninguém. A questão do racha é muito bonito. Você vê um cara passando, mas a maioria dos caras estão com algum problema. É verdade. E aproveitando que você falou do racha, desculpa. o menor dos problemas do racha é a multa e os 7 pontos na carteira. Porque eu acho que R$ 574,61 não é nada. Tinha que ter uma punição muito pior. Muito pior. Se pegar, tinha que ser uma punição, perder a carteira no mínimo por 1 ano. Fica a sugestão para o Detran, para os órgãos responsáveis aqui. Você me desculpa só um pouquinho, imagina, fiquei emocionado, porque é um negócio muito feio, cara. É lógico. Feio. Foi o que eu falei, não é filme. Vai lá. Uma coisa é você pegar teu carro na avenida 30, 40 por hora. Uma coisa é você viajar de Olímpia a Goiânia, não tinha celular, um maluco te ligar e falou, você vem achar? Eu falei, eu vou. Eu ia tremendo daqui até lá. Eu ia tremendo, mas era uma necessidade, não bebia, não me drogava nada. Alguma coisa estava acontecendo comigo. Então tem que haver um sua diálogo. Droga. Era a minha droga. Tem que haver um diálogo entre pai e filho, porque o seu filho vai acelerar se não tiver uma conversa. Porque é homem, é ser humano, a mulher também vai. Meu, a mulher não brinca de carrinho, mas tá vendo o irmãozinho lá, ó, mexendo o carrinho no chão. É o homem, o automóvel faz parte da nossa vida. Você não andar de carro, meu filho pega ônibus, eu pego metrô. Metrô anda sobre trilhos, pô. Então não adianta, é movimentação. Movimentação, a consciência, desde o pedestre também tem que ter consciência. Também, não. O trânsito, as ruas é do pedestre, é o motorista profissional, é o motorista ocasional. Agora tem morrido muito motociclista e não é motoboy. A gente achava antes que era motoboy que morria e realmente há 2, 3 anos atrás o perfil das mortes de motociclistas era o motoboy, principalmente, era 2 por dia que morria no Brasil. Ou em São Paulo, na capital. Hoje mudou, hoje é 25% que morre. Então, quer dizer, de cada 4 é um motoboy. Os outros 3 são motociclistas que compraram suas motos para se livrar do trânsito, se livrar do transporte público que é deficiente, e está acontecendo isso. Então, realmente isso é muito grave, é uma epidemia, tem a década agora da OMS, a década do trânsito, que é de 2010 a 2020. Então nós participamos já de eventos, estamos sempre divulgando isso também, e é muito importante. Ivo, infelizmente o nosso tempo é curto, o assunto é muito bom, eu creio que dá para a gente trazer numa próxima vez aqui alguma pessoa, algum adolescente ou um grupo de adolescentes para a gente conversar com eles aqui, alguém que tenha passado pelo tratamento, de repente se você pegou alguém que já fez racha, que estava fazendo, se puder trazer, que você ministrou o curso, uma turma, já fica o convite. E deixa o seu minuto final aí para os nossos internautas. Esses dias uma mãe chegou para mim numa escola municipal lá de Olímpia e falou, muito obrigado, meu filho. Eu não vou falar qual carro que ele tem, que Olímpia tem 50 mil habitantes. É o tal cara. Mas o meu filho veio falar para mim que ele já maneirou, não está rachando
mas às vezes acelera um pouco. Aí eu conversei com a mãe e falei, isso, conversa com ele. E então isso é gratificante para mim. Já tem outros casos, esses meninos quase que eu falei a cidade daqui, perto de Olímpia, cidade grande até. Então eu deixo o meu recado para vocês. Primeiro que vocês têm uma vida maravilhosa, entendeu? É a essência de tudo. E no trânsito, deixar o estresse de lado. O estresse está com você, mas aquela questão de dirigir bonito e amor ao próximo, né? Porque a lata que envolve ali o carro, tudo isso a gente discute com os jovens, a lata que envolve o carro, ela não tem culpa. O carro não tem culpa dos seus problemas em casa, dos seus problemas pessoais. E como você não deve maltratar um filho ou qualquer ser humano, ou um pai ou uma mãe, o carro está ali para você entrar e te levar para algum lugar que você está indo. Você pode estar indo para um clube com os seus filhos, ou para o que for, um simples almoço, ou para o trabalho. O carro não tem culpa de nada, por isso que ele se transforma em arma. Então, dirigir bonito e ter a consciência de que você pode machucar as pessoas com aquele veículo, então já é um grande passo. Olha, estou indo agora lá para a AltV apresentar. Esse aqui é um meio de locomoção. Se vai ligar o som, se o motor é gostoso, aí é problema seu. Então, que a consciência, essa questão de discussão e entender que eu vou entrar no meu carro aqui agora e vou enfrentar o trânsito, pessoas estressadas. Então tem que ter consciência, cabeça de vida, entendeu? A questão tudo que a gente envolve é vida e ser humano. Então, excelente. Dirigir bonito é a essência aí. Nós vamos ter no site do programa depois, que é o sobnovadireção.com, todas as informações. Vai ter o Facebook do programa Direção para a Vida, porque o site ainda não está pronto, está em construção. Entra direto, já entra direto no Facebook, mas nós vamos colocar o endereço depois. Jalves, eu vou passar para ele aqui, eu li aqui as suas dicas para ele, para falar lá com o pessoal daquela seguradora. Pode deixar que com certeza ele vai entrar em contato com eles direto lá. E muito obrigado pela participação de todos vocês. Ivo, obrigado pela sua vinda até aqui e aguardamos você para um próximo programa. Eu agradeço vocês e vir de Olímpia, uma cidade de 50 mil habitantes. Não importa a abrangência do programa, se é milhões, se é 10 mil, quantas pessoas são, é uma sementinha que a gente planta e para mim eu me sinto muito honrado de poder estar aqui e vocês darem essa oportunidade para mim. Volte sempre. Obrigado. Fique agora com o Jornal Interativo com o Renato Loeb. Até mais.